E 1 Crônicas 17 é quando Davi ele tem essa reflexão, né? Logo depois vem a profecia de Natã sobre o filho de Davi, né? E sim, Salomão, ele não estou desprezando toda a parte genealógica aqui, a dinastia de Davi, Salomão fez algo. Mas quando nós vemos a profecia sobre Deus levantar de novo a tenda de Davi nos últimos dias, nós vemos que o filho de Davi, o qual nós aguardamos, não é Salomão. Nós não estamos aqui, né? É por isso que não tem como falar. Essa é a segunda parte que a gente está falando aqui da igreja apocalíptica. Sim. Porque avivamento está falando sobre aonde está o filho de Davi. Porque a crise de Davi, ela precede a profecia de Natã aqui, né? Que nós entendemos nos últimos dias, né, sobre a tenda de Davi sendo levantada, um tabernáculo global sendo levantado que aponta para um outro filho de Davi, que não é Salomão. E para isso, eu acho que é muito importante, João, você estava falando de avivamento, Michael Horton ele vai fazer essa distinção, né? Ele vai falar que a gente precisa, apesar de nós não crermos nas mesmas definições de Michael Horton sobre o que é avivamento, eu concordo quando ele vai fazer essa distinção, porque ele vai falar que a gente precisa urgentemente nesse tempo definir o que é avivamentismo e o que é avivamento. Sim. Né? E ele vai falar no seu livro Simplesmente Crente, né? Avivamentismo é todo artifício do homem que tenta produzir avivamento. E avivamento é quando Deus realmente intervém na história. Parafraseando Michael Horton aqui. E quando nós falamos de avivamento aqui, é muito importante a gente deixar claro para os irmãos, nós não estamos falando de culto forte. Exato. Nós amamos culto forte, mas culto forte não é avivamento. Quando nós falamos de avivamento aqui, nós não estamos falando de um estádio lotado. Quando nós estamos falando de avivamento, nós não estamos falando da minha vida estar muito boa. E nós não estamos negando o mover de Deus, nós não estamos negando a parte carismática. Nós acabamos de falar, nós acabamos de orar pelos irmãos. Nós não estamos negando, mas a faceta da igreja gloriosa, que é apocalíptica, está aguardando um outro tipo de refrigério. Sabe lá se Deus estava, enquanto Deus estava morando, né, na Califórnia ali, sabe-se lá se Deus estava se movimentando em outros lugares? Porque se havia igrejas espalhadas pelos Estados Unidos, com certeza o Espírito estava lá, ou é pressuposto que ele esteja. Mas nós não podemos falar que o avivamento ali na época de Seymour estava em Boston. Quando nós falamos de avivamento na época de Seymour, vamos falar sobre um local. Vamos falar sobre uma rua chamada Azusa. Avivamento tem endereço. Avivamento tem endereço. Avivamento é geográfico. Assim como nós estamos clamando nesses dias, é 62, porque nós acreditamos no despertamento étnico e geográfico. Sim. Nós cremos em uma demarcação de Deus. Quando nós falamos de avivamento, nós precisamos ser bem específicos. Sim. Nós não somos etéreos, como nós falamos. Ah, não, Deus, mora por aí, mora pela América, mora pela América do Sul, pelo seu povo. Não, estamos falando, Deus, faz desse lugar a sua morada. Sim. Faz desse lugar. Enquanto o Senhor não derrama as últimas chuvas, né? Nós cremos no avivamento na região do Oriente Próximo ali, né? Do Médio Oriente. Enquanto o Senhor não cai lá, por que o Senhor não cai em São Paulo? Sim. Cai em São Paulo, Senhor. Então nós não estamos esperando apenas cultos fortes, porque com toda sinceridade, Deus está fazendo algo nos nossos cultos, mas eu não posso chamar isso de avivamento. Né? Muitos aqui nos acompanham fora do Temélios, na Igreja One. Deus está fazendo algo lá. Sim. Nós somos gratos, nós não estamos como ingratos perante o Senhor. Não, Deus, ou o Senhor derrama avivamento, ou eu não quero viver. Não. Nós somos gratos pelos nossos cultos de domingo, nós somos gratos pelas nossas reuniões caseiras, nós somos gratos pelo Espírito vivificando a sua obra, nós somos gratos porque enquanto estamos gravando aqui, a nossa igreja em São Paulo e ao redor, no Rio e tudo mais, está pregando o evangelho nas ruas. Nós somos gratos por isso, porque se não é o Espírito vivificando a sua obra, nós estamos apenas para dar palavras vazias. Então nós cremos no mover do Espírito, porque ele é o Paracletos. Mas no meio desse movimento, há tempos de refrigério. Então nós precisamos tirar esse livro aqui, não sei se o povo consegue ver esse aqui, gente. Consegue. Avivamento ou Morte?
Um grande avivamento é a nossa única esperança. Aqui, meus irmãos, Michael Brown vai falar que avivamento não é estético. Nós não estamos clamando para o avivamento porque nós gostamos. Até porque avivamento é humilhante. Por que avivamento é humilhante? Porque nós estamos perante o Senhor falando, Deus, eu não sei. Avivamento pressupõe que nós estamos com fome. Avivamento começa com a ideia de que há mais. Nós precisamos voltar para Seymour, né? Sim. Pelo menos diz a história, né? Que ele se humilhava debaixo de uma caixa. Nós precisamos voltar para Evan Roberts, dobra-nos, Senhor. Enquanto estamos cheios de nós não estamos clamando para o avivamento. Avivamento é o homem caindo em si, né? A expectativa do avivamento. O homem caindo em si, entendendo que por ele não dá. Avivamento não é a força do nosso braço. Talvez o avivamentismo que o Michael Horton falou. Talvez um jogo de luz. Talvez palavras bonitas. Talvez pessoas emocionadas. Mas não podemos chamar isso de avivamento. Grandes mobilizações não são avivamentos. Grandes mobilizações são grandes mobilizações. Um culto forte é um culto forte. Um grande ministério é um grande ministério. Isso tudo pode ser uma bênção. Mas não é Atos 3. Né? Porque esse refrigério, né? Refrigerar, reavivar, né? É isso que nós estamos aguardando. Come on. E é esse, como eu disse, é o método de Deus para fazer da sua igreja uma igreja gloriosa. Amigos, nos últimos dias nós vamos provar do maior avivamento de todos os tempos. Agora mesmo, como Davi diz, a gente está num jejum de Isaías 62, que foi proposto pelo IHOP, e várias igrejas engajaram, porque nós esperamos e sabemos que Israel é parte central do plano de Deus e parte central do movimento dele para os últimos dias e na administração das bênçãos do reino de Deus para o reino vindouro. Porque nós esperamos pelo maior avivamento de todos os tempos antes do retorno de Jesus. A maior colheita de almas de todos os tempos antes do retorno de Jesus. O maior movimento de adoração e oração de todos os tempos antes do retorno de Jesus. Porque é nos expondo a sua glória que o Senhor nos conforma à sua imagem. E para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, o Senhor vai mostrar glória como nunca antes. Nos expor a sua glória como nunca antes. E para isso, meus amigos, o Senhor está preparando um odre. Um odre que é capaz de suportar o vinho dos últimos dias. Esse odre se chama igreja, corpo de Cristo, onde nós somos inseridos. No corpo de Cristo, onde nós somos batizados, revestidos de Cristo, feitos membros da sua família.